E salve, salve quadrinheiros e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E dessa vez, galera, olha só o que chegou por aqui. Eu tô ansioso para comentar com vocês, mas antes disso, roda a vinheta! Então, meus queridos, chegou por aqui finalmente, olha só, volume 1 e volume 2 aqui do quadrinho do Invencível, meus amigos. Mais uma obra do roteirista talentosíssimo Robert Kirkman. Sim, o mesmo lá do The Walking Dead. Cara, que coisa legal, que coisa sensacional. Lá nos idos, lá quando começou a sair lá pela HQM, eu cheguei a ler, né, as primeiras edições, e aí eu fiquei na pilha, assim, eu acabei indo ler scans, indo ler de formas não autorizadas, porque na final não tinha saído por aqui, né? E eu estava particularmente ansioso para fazer essa coleção, estava aguardando mesmo. Tivemos aí alguns afagos para os fãs dessa franquia, porque a Amazon fez uma excelente série animada, tá? Muito bacana, sensacional, bastante fiel ao material aqui original, para ter uma ou outra coisinha ali que foi alterada. Mas galera, a gente vai falar dessas edições em si que finalmente chegaram por aqui. E então galera, a Panini, né, nos brindou aqui com essa edição capa cartão, com essa edição bem acessível, eu acho dentro dos padrões, né, dos preços dos gibis que a gente tem comprado atualmente. Eu acho que foi um estilo de publicação bem acertada. Eu particularmente estava preocupado, poxa, eles já vão lançar naquele formato capa dura que vai ser caríssimo e tal, mas não, começou mesmo do começo, do base, no estilo The Walking Dead, né? Nesse The Walking Dead não é nem esse papel, as edições estão saindo, mas nesse formato aqui, capa cartão, né? Vindo aqui bem bacaninha, bem acessível. Esse primeiro volume teve o preço de R$19,90, tá? Vem 4 edições. O segundo volume também vem 4 edições, já custando R$34,90. E a partir do terceiro volume vai vir o preço fixo, que vai ser de R$49,90, galera. E nas primeiras 7 edições vai ser ilustrada pelo Cory Walker, que é o co-criador do Invencível, né? Junto com o Robert Kirkman, os caras que criaram, né, esse personagem, criaram esse universo. Só que a partir do 8º volume, o Cory vai sair e vai entrar o Mark Otley. Aí Otley é conhecido recentemente, teve uma passagem pelo Homem-Aranha, conhecido da galera da Marvel e tal, e ele vai dar prosseguimento aqui com uma arte bem legal, vai criar um traço bem característico que vai impregnar aqui e ficar E aqui nesse universo de Invencível, a gente vai conhecer o super-herói Mark Grayson, né? Descobrindo seus poderes, despertando para a vida super-heróica aqui no começo, no auge da sua juventude, digamos assim. O Mark Grayson, ele é filho do Nolan Grayson. Nolan Grayson é como se fosse uma espécie de Superman desse universo. Ele é conhecido como o Omni-Man. O Omni-Man, né? Faz parte aí da equipe de super-heróis que são os Guardiões Globais, e ele é um dos super-heróis mais fortes da Terra, o Guardião da Terra. Ele é de uma raça Viltrumita, e ele chega à Terra e diz: olha, a nossa raça viaja o universo, protegendo planetas em ascensão, sociedades em ascensão. Nós somos, né, a nossa raça é uma guardiã, né, da paz. Enfim, toda aquela boa história que é contada no começo, que a gente sabe que vai mais pra frente vai ter uma grande reviravolta. Mas nessa primeira edição, a gente vai ver justamente o Mark descobrindo seus poderes, tendo a sua vida cotidiana, vai se aprofundando sua relação com alguns colegas, com um colega em específico. Aí ele já, nos primeiros momentos da sua vida super-heróica, o pai dele treinando com ele, saindo com ele, e em alguns momentos ele vai também das suas missões já solo, ele encontra com outra equipe de super-heróis, né, que é um time jovem e tal. E essa vida cotidiana, esse começo assim, bem, vamos dizer assim, bem tranquilo, bem tranquilinho assim no começo. Se você pegar e fosse basear só por essa primeira edição, eu já vi algumas pessoas comentando: cara, mas esse primeiro volume, né, não pega tanto, mas calma, tenha calma. Aí então a gente já passa para o segundo volume e as coisas já começam a se escalar, já começa a se ter mais ou menos o tom desses primeiros arcos, dessas primeiras grandes histórias aqui que vão acontecer.
E é justamente já aqui nesse segundo volume que a gente já começa a ter um vislumbre e o tom de como vai ser, né, essa série, como vai ser esse universo do Invencível, que num determinado momento nos brinda com essa coisa mais inocente, um pouquinho mais amena, mas dá uma escalada assim muito rápido para cenas de violências, para cenas assim pesadas, né? Que a gente não é tão, não vou dizer tão acostumado nas questões de super-heróis, mas que nas grandes editoras, Marvel e DC, não são coisas tão explícitas, né? E aqui a gente tem uma escalada para violência assim bem rápida. Mas enfim, galera, é justamente isso aqui que tá a graça, porque ele vai fazer essa mistura justamente desses heróis que a gente... de pegar, né, esse arquétipo dos super-heróis que a gente é acostumado a ler, estilo Homem-Aranha, né, estilo Superman, pegar aquelas histórias... Quando a gente lê assim na Marvel, na DC, a gente sabe que muito raramente, a não ser numa graphic novel, a não ser num mega evento, as coisas vão se escalonar e desescambar numa violência assim desenfreada. Aqui é justamente o contrário. Ele trabalha esses tropos de super-heróis, trabalha todos aqueles elementos que a gente é acostumado ali nos quadrinhos mensais do Homem-Aranha, do Batman, dos Vingadores, mas de repente, pá, nos brinda assim cena de extrema violência, de extremo horror e com reviravoltas chocantes, né? Isso que é a graça aqui do Invencível, né? Eu não cheguei a ler totalmente, né, tudo que saiu do Invencível, mas tem uns plot twists sensacionais, tem histórias cativantes, histórias muito boas mesmo, é entretenimento puro, galera. Vale muito a pena fazer essa coleção. Existe também uma questão assim que a galera foi um hype muito grande por ser uma coisa assim, muito aguardada a ser publicada aqui no Brasil há muito tempo, justamente. A editora HQM fez a publicação, e se não me engano eles publicaram 4 volumes, alguma coisa, ou 8 volumes, não lembro exatamente. Todo aquele tempo, né, para voltar agora em 2025. Isso que originalmente começou a ser publicado, salvo engano, em 2003 ou 2006, e foi até 2018 que teve a sua conclusão. E um quadrinho relativamente bastante popular, de um autor relativamente bastante conhecido por conta do The Walking Dead, e ficou todo esse tempo aí sem ser lançado aqui, né? Era realmente toda essa festa que foi feita nas redes sociais, na gibisfera, a respeito desse quadrinho, é justificada, porque com uma obra dessa importância, né, demorou tanto para sair aqui. Então, se justifica o hype, né, nesse sentido. A história em si, aí já tem pessoas que, na minha opinião, já exageram, dizem, nossa, o quadrinho que revolucionou o mercado, que revolucionou as HQ. Não, até onde eu li não revolucionou nada. Não vi isso, né? O que a gente vê justamente é o Robert Kirkman trabalhando, fazendo essa mistura perfeita, porque a gente que lê bastante Marvel, lê bastante DC, né, que é acostumada, que é o que dá mais acesso, que é o que é mais popular, entendeu? A gente sabe que ali tem um limite. A gente sabe que ali você não vai ver o Superman estripar ninguém, o Batman fazer coisas, né, nesse nível, os próprios vilões, a violência não se escala dessa forma, né, dessa forma gráfica, nem insinuada não chega tanto a isso. E aqui não, aqui o Robert Kirkman, eu vejo assim, né, na leitura que eu fiz, que ele pega esses dois elementos e mistura. Olha, eu vou pegar isso aqui que a gente lê e tal, aquela história cotidiana, super-herói e tal, e joga isso aqui. E paralelo a isso, é uma complexidade de personagem muito bem trabalhado. O próprio Mark é um personagem que tem certos dilemas, ele tem escolhas a serem feitas, ele tem justamente dilemas morais que muito interessantes, muito interessantes. A questão do pai dele, a gente vê a questão da mãe dele, né? Existe um legado que ele tem que seguir, ele tem uma herança, digamos assim, né, genética, né? E tem toda uma coisa, é muito interessante, galera. Vocês precisam ler, que vale muito a pena, certo? Todas essas dinâmicas, todas essas relações muito bem trabalhadas, né? Que a gente já viu no The Walking Dead, aquele trabalho de personagens, trabalho, sabe? Que o Robert Kirkman faz de maneira magistral, também tá aqui. Só que agora a gente vai ver, tirando um pouco, assim... Claro, no The Walking Dead, se a gente for comparar, tem uma relação
da humanidade, né? Naquele momento de desespero, até que ponto o ser humano pode chegar. E aqui a gente vai estar com super seres, né? Nesses mesmos dilemas, certo? A vida cotidiana, e de repente tudo se escala para uma coisa interplanetária, intergaláctica, né? Viagem no tempo, alienígena, sabe? Eu acho essas transições muito bacanas. De repente, o Mark está na escola e aí do nada ele está na Lua, ele está numa outra dimensão, ele viaja, né, para fora do planeta, tem encontros com alienígenas, né? E tipo, do nada ele volta para casa ainda para o jantar, né? Ainda tem que escolher a faculdade, tem que jogar o lixo fora, cumprir as tarefas que a mãe lhe dá, ter vida social, né? Fazer presente com os amigos. É muito legal, cara. É muito legal, né? Como eu falei, os primeiros 7 volumes, né, são aqui do Cory Walker. Ele vai sair. A gente ainda não tem vislumbre bacana, porque aqui, ó, na última edição, que já vai entrar Ryan Ottley, eu percebo aqui que ele ainda tenta emular um pouco, né, o traço aqui do seu antecessor. Mas já tem poucas assim e tal, mas logo após isso já vai ter aquele traço característico mesmo, né, que vai ficar marcante aqui nessa obra, galera. E é isso, meus amigos. Eu achei muito interessante isso aqui. Vou fazer essa coleção. Estava aguardando ansiosamente. Pretendo continuar, né, fazendo essa coleção. E de quando em quando trazer aqui, compartilhar com vocês, né, as minhas impressões, compartilhar esse universo de Invencível. Porque esse canal é justamente para isso, para a gente trocar ideia, trocar figurinhas. E por isso que eu peço para vocês, não se esqueçam de dar seu like, comentem e falem se vocês já pegaram o Invencível, se vocês pretendem pegar, já assistiram lá a animação. É muito bacana a animação, gente, muito bacana. E é isso aí, no quadrinhômetro aqui, não podemos esquecer o quadrinhômetro, é uma série 5 de 5, né, esse 1 e volume 2, né, claro que ainda vai vir mais, ainda nem fechou ainda o primeiro arco, mas isso daqui a gente sabe que vai se escalar, se tornar uma coisa muito bacana e vale muito a pena ter na sua coleção, quadrinheiro. E por isso, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Não se esqueça de compartilhar e dar o seu like e valeu!